Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma aula de Química e agora nós vamos começar com o assunto de Termoquímica. Essa primeira aula eu vou mostrar para vocês os bizus que vão ser mega importantes para que você possa entender todo esse conteúdo que quase sempre é certo de ser cobrado nos vestibulares. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Marcelo e se você puder, acompanhe com muita atenção todos os detalhes que eu vou passar aqui nessa primeira aula aqui para vocês, que vai ser a parte mais importante para que você possa conseguir entender as nossas próximas aulas. Bom, inicialmente é importante que você saiba que a termoquímica ela vai ser a parte da química, né, que é uma ramificação lá da física, da termodinâmica, onde a gente vai estudar as variações de energia dentro de uma reação química e também de uma transformação física. Então não se esqueça, esse conteúdo cai bastante nos vestibulares e a gente não quer que você fique perdido nesse conteúdo que é mega importante. Bom, agora que você já sabe que a termoquímica, o que a gente vai estudar, eu preciso que você saiba inicialmente uma unidade, aliás, 2 unidades de medidas que a gente vai trabalhar aí ao longo de todo o nosso conteúdo. Então a gente vai trabalhar com a caloria, tá? E o joule. É importante que você saiba que lá no Sistema Internacional de Unidades, o pessoal fala lá pra gente, ó, é recomendado que utilize a unidade joule. Porém, a gente vai ver que vão ter muitos exercícios que utilizam caloria. Então eu coloquei para você aqui a relação entre caloria e joule para que você possa ter uma ideia. Eu tenho que falar para vocês que assim, é um pouquinho difícil, são raras as questões que cobram esse conhecimento de relacionar joule com caloria, como por exemplo, eu coloquei aqui que 1 caloria é igual a 4,18 joules. Então assim, é difícil ter questões que dá a informação em caloria e pede a resposta em joule. Porém, como aí às vezes acontece uma ou outra questão que quer pegar a gente de surpresa, a gente está trazendo isso aqui para vocês. Então, se você quiser passar, né, tiver essa necessidade de passar de caloria para joule, basta você multiplicar por 4,18 e se tiver que passar de joule para caloria, é só você fazer a operação contrária. Então, o contrário da multiplicação vem ser a divisão. Então, tendo em vista isso, né, se acostume muito com essas unidades de medida que a gente vai ver muito ao longo dos nossos estudos. E preciso também que você saiba entender o significado da palavra entalpia. Então, essa palavra entalpia eu vou falar muito ao longo das aulas. Então, para que você não fique perdido, eu coloquei aí de uma forma resumidinha para você que você relacione entalpia com conteúdo energético. Eu costumo sempre dar os exemplos de que a entalpia ela pode ser entendida de uma forma muito mais fácil assim. Algumas substâncias possuem dentro de si uma alta quantidade de energia e outras nem tanto. E como a gente vai estudar aí as variações, né, de energia em uma reação química, então uma reação química é quando a gente tem a transformação das substâncias. Essa transformação, ela pode liberar aí esse conteúdo energético ou ganhar aí um pouquinho dessa energia. Então a gente vai trabalhar muito com essa ideia de entalpia. Então não se esqueça que entalpia vai ser uma palavra que está relacionada com o conteúdo de energético, o conteúdo energético. Então a gente vai trabalhar muito com essa ideia. Então você vai me ver falando de variação de entalpia, então é muito importante que desde já você entenda isso. Bom, outra coisa que vai ser muito importante que a gente saiba, qual é o significado de processo endotérmico e exotérmico. Aqui nós temos 3 representações de equações que podem ser possíveis de cair nos vestibulares. Então a gente não tem uma forma apenas de representar um processo endotérmico. A gente pode ter 3 maneiras. E aqui eu coloquei para você de uma forma bem direta, bem resumida, para que você possa entender isso. Então vamos lá. Na primeira equaçãozinha, a gente tem a substância A mais calor formando B. O que essa equação está querendo falar para a gente? Que a substância A vai pegar calor do meio para transformar na substância B. Então observe que essa primeira equação, ela vai estar te mostrando, olha, essa reação química, ela ganhou calor, ela absorveu calor.
Porém, você já sabe, né, aquele conhecimento da equação do primeiro grau, eu posso pegar essa variável calor e passar para o segundo membro da minha equação. E ao invés de ter A mais calor formando B, eu vou ter A formando B menos calor. E aqui que entra aquele bisuraço que é para você não perder questão de bobeira. Alguns vestibulares costumam colocar dessa forma aqui para enrolar a galera. Então eu já estou te avisando, toma cuidado com isso para você não perder questão de bobeira. Então toda vez que você vê uma substância formando outra e você tiver menos calor, toma muito cuidado para não confundir com outro tipo de processo que já eu vou mostrar para você. Então eu já estou te avisando, fica ligado que quando eu for mostrar aqui, eu vou fazer o comparativo para que você não perca aí a questão de bobeira. Então aqui a gente tem a mesma coisa da equação 1, está repetindo na equação 2. E nós temos, né, na terceira forma de demonstrar um processo endotérmico, esse clássico aqui, que é a substância, né, o reagente formando o produto, e aí a gente vai ter aqui o ΔH. O que é esse ΔH? Significa variação de entalpia, que eu mostrei para você no início da aula. Então, toda vez que você vê ΔH, a gente está trabalhando essa variação de energia, ou seja, essa variação de entalpia, que a gente vai ver muito, e tem muitas questões que o grande objetivo é a gente calcular a variação de entalpia. Observe que quando a gente tem uma variação de entalpia em que o valor é maior do que zero, ou seja, valores que são maiores do que zero são de característica o quê? Positiva. O que a gente vai ter? Um processo endotérmico. Tá? Então você viu 3 formas diferentes de aparecerem nas equações e toma cuidado para você não perder questão de bobeira. Eu tenho que falar para vocês que geralmente os estudantes eles perdem questões quando nós temos esse segundo tipo de equação. Então, vale anotar aí para você não ficar perdido e não confundir com um processo exotérmico. O que a gente vai ter? Aqui nesse tipo de processo, a gente vai ter o meu reagente formando um produto e ainda formando calor. Então, observe que no segundo membro da minha equação, o que eu tenho? O produto sendo formado e além do produto formado, eu tenho também uma quantidade de calor, uma quantidade de energia. Isso daqui vai caracterizar esse processo que libera energia. Então, o endotérmico absorve e o exotérmico libera energia para o meio. Claro, como você viu aqui no primeiro exemplo aqui, né, na verdade na segunda equação, lembra que eu falei para você que eu posso pegar esse mais calor e passar para o segundo membro? Então, aqui a gente pode fazer a mesma coisa. E mais uma vez, para você tomar cuidado para não confundir com um processo endotérmico. Então tá vendo que eu peguei esse mais calor e passei para o primeiro membro da equação? Ficou desse jeito, o C menos calor formando o D. Perfeito? Então fica aí a dica, toma cuidado para você não perder questão de bobeira. E por último, é o clássico, é o que mais aparece nas questões, que é o reagente formando o produto e essa variação de entalpia sendo menor do que zero. E você sabe que quando nós temos valores menores do que zero, nós temos característica negativa. Então, toda vez que o ΔH for negativo, a gente vai ter uma reação exotérmica. Perfeito? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Eu já quero te dar um bizu, assim, mais um bizu dentre vários que eu já te dei, que é, geralmente, esse tipo de equação cai na próxima matéria que a gente vai ver lá na frente, que é deslocamento de equilíbrio, que é um clássico dos vestibulares. Normalmente, a galera quando vai formular as questões, eles colocam essas equações que eu falei para você tomar cuidado, coloca dessa maneira aqui mais complicada e trabalha uma ideia de deslocamento de equilíbrio, assunto de outra aula, mas eu já estou te avisando. Isso que eu estou falando é muito importante. Para a gente fechar esse nosso primeiro pedaço da aula, eu preciso te falar que a gente tem meio que uma formulazinha que a gente vai usar em muitos casos. E já alertando, essa formulazinha para ver
A variação, ela é um clássico do conteúdo da termoquímica, mas nem sempre a gente vai usar ela. A gente vai ter alguns conteúdos específicos que eu vou falar, ó, toma cuidado aqui que a galera confunde, aplica essa fórmula, mas em alguns casos específicos não é para usar isso. Porém, para a gente poder entender essa questão, como que essa variação de entalpia ela é calculada, a gente vai levar em consideração como todo bom delta calculado, que é final menos inicial. E como a gente está trabalhando com um processo químico, o final vem ser o produto da minha reação. Então a gente vai ter o quê? Para calcular a variação de entalpia, essa variação de energia, nós temos o quê? A energia dos produtos, ou em outras palavras, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E a partir daí a gente consegue ter uma estimativa desse valor e acredite, esse valor ele vai ser útil para várias questões de química, e não só para uma questão de química, assim, né, de vestibular, mas também para o trabalho do químico. Bom, agora a gente vai para o nosso a segunda parte da aula.